Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos iniciar nossos estudos sobre a função polinomial do primeiro grau e nós abordaremos hoje os conceitos iniciais dessa função, a definição e o cálculo da raiz ou zero. Qual é a definição de uma função polinomial do primeiro grau? É toda função f de R em R do tipo f de x igual a x mais b, com a e b pertencente ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. Os números representados por a e b são denominados coeficientes da função, enquanto x é a variável independente. Então, só chamando atenção para essa definição, essa condição aqui, que o a é diferente de zero, caso contrário, caso a fosse zero, então nós teríamos o que aqui na função? 0 vezes x, isso aqui ia dar zero. Então, nós teríamos f de x igual a b. Então, não seria uma função do primeiro grau, né? Não é uma função de x. Então, nesse caso, seria uma constante. Então, por isso que o a tem que ser diferente de zero. E o número que é representado por A é denominado coeficiente angular. E o número que é representado por B é denominado coeficiente linear. Quando nós formos estudar o gráfico dessa função, vocês vão ver a importância de cada um desses dois coeficientes aí na construção do gráfico. E outra coisa, se esse valor aí de A for um número positivo, for um número maior do que zero, esta função ela é classificada como uma função crescente. Se o A for um número negativo, se o A for menor do que zero, a função ela é classificada como decrescente, certo? Vamos ver alguns exemplos. Então, letra A, f de x igual 3x menos 1. Então, nós podemos observar que essa daqui é uma função do primeiro grau, porque segue essa lei de formação. Qual é o coeficiente angular? É o valor de a, que é igual a 3. É o termo aqui que acompanha o x, é o coeficiente do x. Qual é o coeficiente linear? Coeficiente linear é o valor de b, é o termo independente. Vale quanto? Menos 1. E essa função ela é uma função crescente, porque o a é maior do que zero. Outro exemplo, f de x igual menos 2x mais c. Qual é o coeficiente angular dessa função? É o valor de a, o coeficiente do x, menos 2. Qual o coeficiente linear? É o valor de b, que vale quanto? 6, é o termo independente. E essa função ela é classificada como decrescente, porque o a é um número negativo. Outro exemplo, f de x igual x sobre 3 menos 1. Qual é o coeficiente angular dessa função? É o coeficiente do x, é o a igual a 1 sobre 3, é o termo aqui que acompanha o x. É isso? E qual é o coeficiente linear? É o termo independente, b igual a menos 1. E essa função, ela é o que também? Crescente, porque o a é um número o quê? Maior do que zero. Para analisar se é crescente ou decrescente, é só olhar o coeficiente angular. Mais um exemplo, f de x igual 4/3 menos x. Nesta função, quem é a? A é o coeficiente do x, não é isso? Então, o a vale menos 1. Atenção, o a não é quem vem primeiro. O a é quem acompanha o x. Então, quem acompanha o x aqui, como não tem nenhum número, é menos 1. É isso? E o coeficiente linear é o termo independente, que é o b igual a 4/3. E essa função ela é uma função decrescente, porque o a é um número negativo. Outro exemplo, f de x igual a menos 5x. Qual é o coeficiente angular? A igual a menos 5, é o termo que acompanha o x, é o número que acompanha o x. Qual o coeficiente linear? Não tem ninguém somando aqui, então é como se fosse mais 0, é isso? O zero é o elemento neutro da adição e da subtração. E essa função ela é classificada como decrescente, porque o a é negativo. E agora vamos ver aqui como que a gente calcula a raiz ou zero de uma função polinomial do primeiro grau. Então, primeiro, o que é a raiz ou zero de uma função qualquer? A raiz ou zero de uma função é o valor de x que anula esta função. Isto é o número real x tal que f de x igual a zero. Então, para calcular a raiz de qualquer função, é só pegar essa função e igualar a zero. Mas nesse caso aqui, nós queremos calcular a raiz da função do primeiro grau. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar
a lei de formação da função do primeiro grau, que é f de x igual a ax mais b, e vamos fazer f de x igual a zero, ou seja, vamos igualar essa função a zero. Então, ax mais b igual a zero. Vamos resolver essa equação aqui do primeiro grau, na incógnita x, usando aí as operações algébricas que a gente já conhece. Então, nós vamos ter, ó, ax igual a menos b. Vou pegar esse b aqui, vou jogar esse número aqui que está somando, vou jogar para o outro lado subtraindo. E esse a, que é diferente de zero, pela definição de função do primeiro grau, ele vai descer o quê? Dividindo. Então, o x vai ser igual a menos b sobre a. Então, para calcular a raiz ou zero de uma função do primeiro grau, basta nós fazermos essa aplicação dessa formulazinha aí, ó. Menos o valor de b dessa função, dividido pelo valor de a. Então, vejamos alguns exemplos, ó. Determine a raiz de cada função. Item A. F de x igual a 3x menos 1. Eu vou fazer como? Eu vou fazer usando a fórmula, tá? Então, é uma função do primeiro grau, a raiz é dada por o quê? Menos b sobre a. Quem é b? B é o coeficiente linear, é menos 1. Quem é a? 3. Então, para calcular a minha raiz, eu vou fazer menos 1 sobre 3. Menos 1 vai dar 1 sobre 3. Ok. Ah, eu poderia fazer de outro jeito, professora? Claro, você poderia usar aqui a definição, ó, de uma raiz. Bastaria nós pegarmos a função e igualar a zero. Vocês iriam fazer o mesmo procedimento, ó. 3x menos 1 igual a zero, 3x igual a 1, x igual a 1 sobre 3. Então, fica a critério de vocês. Eu estou mostrando para vocês que existe uma fórmula para calcular a raiz da função, que é isso aí, menos b sobre a. Outro exemplo, f de x igual a menos 2x mais c. Então, vou calcular a raiz usando a fórmula ali, menos b sobre a. Qual o valor de b? 6. Qual o valor de a? Menos 2. Então, vai ficar menos 6 sobre menos 2, menos dividido por menos, mais 6 dividido por 2, 3. Esta é a raiz. Outro exemplo, f de x igual a x sobre 3 menos 1. Então, vou calcular a raiz usando a fórmula x igual a menos b sobre a. O b vale menos 1, então vai ficar menos 1 sobre o a, que nesse caso é 1 sobre 3. Então, menos 1 sobre 1 sobre 3 é o mesmo que 1, que é menos vezes menos mais 1 sobre 1 sobre 3. Lembra daquele detalhe, ó. Divisão aqui de um número inteiro por um número fracionário. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, 1 vezes 3 sobre 1, que é 1 vezes 3, que vai dar 3, que é a raiz dessa função. E mais um exemplo, f de x igual a menos 5x. Vou fazer de novo usando a formulazinha. O b, nesse caso aí, vale o quê? 0 e o a, menos 5. Então, 0 sobre menos 5 vai dar o quê? 0. 0 dividido por qualquer número é 0. O que não existe é a operação inversa, um número dividido por 0, ok? Então, só retomando o que eu disse, se vocês quiserem calcular a raiz de uma função do primeiro grau, basta pegar a função, igualar a 0 e usar ali os procedimentos que você já conhece, né? Joga um número para um lado, isola o x e assim sucessivamente. Ou então, use essa formulazinha aí. Então, vamos fazer mais um exemplo, ó. Em uma função polinomial do primeiro grau, f de x igual a x mais b com a diferente de zero, sabe-se que f de 1 é igual a 4 e f de menos 2 igual a 10. Item A, escreva a função. Item B, calcule f de 1 sobre 2. Então, ó, para nós escrevermos a função, nós precisamos determinar os valores de quem? De a e b, do coeficiente angular e do coeficiente linear. Como eu tenho aqui que descobrir o valor aqui desses dois coeficientes, nós vamos precisar aqui dessas duas informações, ó, desses dois pontos que foram dados, certo? Então, basta nós substituirmos esses valores na função. Então, primeiro, se f de 1 igual a 4, o que o problema está nos dizendo? Que quando eu substituir o x por 1, nessa função aqui do primeiro grau, o resultado obtido vai ser o quê? 4. Então, vamos lá fazer isso. Ó. Então, vai ficar o quê? A vezes 1 mais b é igual a 4. A vezes 1A mais B igual a 4, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Como eu tenho duas incógnitas aqui, o A e o B, eu posso isolar uma incógnita em função da outra. Então, nesse caso aqui, eu vou isolar o B em função de A, vou jogar o A para cá subtraindo. Mas vocês também poderiam isolar o A, tanto faz. Agora, o que eu vou fazer?
eu vou usar outra informação do problema, ó. F de menos 2 igual a 10. Então, o que isso aqui está nos dizendo? Ó? Que quando o x vale menos 2 nessa função, o resultado é 10. A imagem do menos 2 é 10. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir lá. Ó. Então, vai ficar ó, A vezes menos 2 mais B igual a 10. Toda vez que aparecer o x, eu coloco menos 2. Só tem um x aqui, porque é a função do primeiro grau. Então, A vezes menos 2, menos 2A mais B igual a 10. Agora, o que eu vou fazer? Nós não isolamos o B aqui em função de A, agora eu tenho que descobrir A e B. Então, vou pegar esse B, vou substituir ali nessa equação, certo? Onde tem o B, e vou achar o valor de A. Então, ó, menos 2A mais 4 menos A igual a 10. Agora é só resolver essa equação do primeiro grau na incógnita A. Então, menos 2A menos A menos 3A. O mais 4 vai jogar para lá menos 4. Menos 3A igual a 10 menos 4, que é 6. O menos 3 vai passar dividindo, então A vai ser 6 dividido por menos 3, que o A vai dar menos 2. Ou seja, ó, esta função ela é uma função o quê? Decrescente, porque o coeficiente angular está dando um número negativo. O que eu faço agora? Pego esse valor, volto e substituo lá nessa outra equação aqui para eu achar o valor de B. Então, B vai ser igual a 4 menos menos 2, menos menos 2 vai dar mais 2, 4 mais 2, 6. Pronto. Qual é a nossa função aí do primeiro grau que foi representada no problema? F de x igual a menos 2x mais 6. Coeficiente angular menos 2, coeficiente linear 6. E agora nós vamos calcular o f de 2, que foi o que pediu na letra B. Então, como que eu calculo o f de 2? É só eu pegar nessa função aqui, que foi a que a gente acabou de determinar, onde tem x, eu vou substituir o quê? Pelo valor pedido, que é 1 sobre 2. Então, ó, menos 2 vezes 1 sobre 2 vai dar o quê? Menos 2 sobre 2. Numerador com numerador, denominador com denominador. Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 2, 2, mais 6. Nesse caso aqui dá para dividir, né? Então, menos 2 dividido por 2, menos 1 mais 6. O f de 1 sobre 2 vai ser 5. Então, resolvemos esse exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Dada a função f de x igual a x mais 5 com a diferente de zero, determine o valor de f de 9 sabendo que f de 4 é 13 e a raiz dessa função. Então, ó, a diferença desse exercício para o anterior, desse exemplo para o anterior, é que no exemplo anterior, nós não tínhamos nem o valor de A, nem o valor de B. Então, foi dado lá na questão dois valores, 2 pontos, não é isso? Nesse caso aqui, eu preciso determinar apenas o valor de A. Então, basta isso aqui, ó, um ponto aí para a gente determinar esse valor e conseguir achar o valor de f de 9. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse ponto aqui na função, esse par ordenado, o 4 com o 13. Quando o x vale 4, o f de x vale 13. Então, eu vou colocar lá, ó, A vezes 4 mais 5 é igual a 13. Então, 4A mais 5 igual a 13. 4A igual a 13, o mais 5 vai passar para cá subtraindo, menos 5. 13 menos 5, 8. 4A igual a 8, A vai ser igual a 8 dividido por 4, que vai ser igual a 2. Nesse caso, a função ela é uma função crescente, o coeficiente angular é um número maior do que zero. E agora vamos calcular o f de 9, que foi o que foi pedido, né? Então, a nossa função é dada por f de x igual a 2x mais 5, e o f de 9 vai ser o quê? 2 vezes 9 mais 5, que é 18 mais 5, que é 23. E como que a gente calcula a raiz dessa função, que é o item B? Menos b sobre a, ou seja, o b vale quanto? 5. Menos 5 sobre o a, que vale 2. Essa é a raiz. Poderia também colocar, dar a resposta aí, x igual a menos 2,5. Tá? Eu deixei aí na fração. Então, é isso, gente. Agora façam as tarefas que foram propostas e até a próxima aula.